Graça e paz, nesse dia 7 de dezembro de 2023, espero encontrar todos vocês que me ouvem com saúde, com paz, com amor, com alegria no coração, porque aí é o Espírito Santo em você, que te ensina as palavras do Espírito, para que você possa discernir as palavras que para você faça bem e jogar aquilo que é ruim fora, porque Deus vai ensinar a você que é a igreja, para que você possa comer uma comida boa, uma comida de qualidade, onde você vai passar bem e vai sentir melhor, porque essa palavra aqui é espiritual e ele é dádiva de Deus. Deus separou-me para poder pregar o evangelho, aquela vida que crê somente em Deus, porque ele é Espírito de verdade e mora já no seu coração. Amém, graças a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando Jesus de Nazaré escolhe os 12, né, 10, 5 de Mateus, é bom sempre bater nessa tecla. Ele escolheu os 12, não escolheu Paulo, porque Paulo era perseguidor da igreja, Paulo estava perseguindo a igreja nessa época, então Paulo teria que se converter a Cristo para poder pregar o evangelho e jogar tudo que ele aprendeu com Gamaliel, né, fora, para poder entender a graça e trazer o evangelho verdadeiro e puro para o nosso coração. Então Jesus de Nazaré escolheu os 12, mas só, 10, 5 de Mateus, mas só que Judas, né, o traiu e foi colocado, né, colocado para o lugar onde ele veio, né. Judas foi o próprio diabo, no corpo de carne, que traiu o nosso Deus lá durante a ministração de Jesus, que veio para cumprir toda a lei de Moisés e cumpriu. E aí Judas estava já ali para poder trair a Jesus de Nazaré, como ele traiu. Escolheram o 12º, que não foi Paulo. Paulo veio depois, porque Paulo foi chamado pelo Espírito de Deus, no caminho de Damasco, Atos 26:18. Então o Nazareno não andou com Paulo. Que fique bem claro isso aqui. Então escolheram Matias, num jogo de sorte, e Paulo foi escolhido pelo Espírito Santo. A diferença é essa, que as pessoas não observam. Então aqui, em Atos capítulo 1, versículo 21, é necessário, pois que 2 homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus já andou entre nós. Jesus de Nazaré, no corpo de carne, andou entre lá e tinha que escolher o 12º apóstolo, digamos assim. 22. Começando no batismo de João. Batismo da cruz, eles não conheciam, como não conhecem hoje. Por quê? O nosso velho homem ficou na cruz. Não fica na água, não fica no rio, não fica em lugar nenhum. Ficou na cruz para conhecer essa graça, esse evangelho de amor, de poder e moderação. Então, o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Quem foi levado às alturas? Nazaré. Foi levado para a cruz. Um destes se torna testemunha conosco da sua ressurreição. Então, Matias ficaria para testemunhar a ressurreição de Jesus. 23. Então propuseram 2, né? José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, como sempre, orando, o pastor vai onde as pessoas, para ser apóstolo, para ser presbítero, para ser pastor. Não, aqui você vê que foi na sorte, a mesma coisa, não foi escolhido por Deus, né? Todo aquele que é escolhido por Deus tem que pregar a graça, o evangelho verdadeiro que transforma uma vida. Orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, 25, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, 26, e os lançaram em sorte. Julgaram uma porrinha, tipo assim, ou fizeram alguma coisa com a sorte. A sorte segue aquele que está nesse mundo secular, mundo religioso. Então aqui no Evangelho de Deus não é por sorte. Deus escolheu, separou, predestinou e deixou aqui na rocha plantado um Espírito que é santo dentro do meu coração e dentro do seu, entendendo assim. Então lançaram sorte, vindo a sorte sobrecair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com 11 apóstolos. Então aí depois, né, no 2:1, a descida do Espírito Santo, que desceu até dentro de nós, para que nós possamos ler a palavra e entender todo o mistério que outrora estava oculto e hoje no nosso coração. Então Jesus combatia lá antes da cruz. Ele falava, não faço da minha casa de negócio. Por quê? Será chamada casa de oração. Hoje você é casa de oração porque o Deus de amor e perdão está no teu coração.
Você hoje é casa de Deus, você temos o Espírito Santo, você é santuário dele. Então ele falou, antes da cruz, hipócrita, raça de víbora, né? Não deixa o povo entrar para entender a graça e fica como um porteiro. Então é um cego guiando outro cego. Só que agora eu vejo. Eu era cego, agora eu vejo. Então você lendo aqui Atos 17, 16, o discurso de Paulo em Atenas. Porquanto Paulo os esperava em Atenas e o seu espírito se revoltava. Paulo se revoltava em face de quê? Da idolatria dominante da cidade. Então hoje aqui no Brasil, né, Nova Iguaçu, Centro, qualquer lugar desse Rio de Janeiro, a idolatria está comendo solto, porque o apóstolo que está ali, o pastor que está ali, o prefeito que está ali, não foi convertido a Cristo. Por quê? Faz da casa de negócio. Todo esse que faz da casa de negócio tem que se converter a Cristo, para pregar um Cristo vivo, que citou, está no coração de cada um. Para dizer que o batismo da cruz é o verdadeiro. O das águas é falso. Por que é falso? Não passou para cá. Na cruz ficou o batismo de João. Porque João ele foi o último fator da lei. Lucas 16, 16 e Mateus capítulo 11, 12 diante. Então, 10, 1 ao 4 de Romanos, Paulo orava para que eles tivessem conhecimento da graça, do amor e do perdão no coração dele lá. Porque Paulo foi indicado para o gentio, não foi para o judeu. Mas quando Paulo vem pregando a graça, ele encontra judeus e gentios juntos, que vieram da transição da lei para a graça. Então aqui, no 19, então tomando consigo, levaram a Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? A doutrina que eu ensino aqui, eu dou citado, é dizer que ele citou e deu vida para a igreja já. Eu não preciso aqui de um batismo nas águas, eu não preciso aqui de um pão com suco, que é o Cristo, está sendo formado em mim. 4,19 de Gálatas ali, Paulo sentia dores de parto. Por quê? Ele formava o Cristo nos Gálatas e eles faziam as obras da lei escondido de Paulo. Por quê? O corpo de carne ele é místico. Se não matar esse corpo de carne com o batismo da cruz, você faz coisas erradas ainda, debaixo da graça. Porque a graça não mistura com a lei. A graça é graça pura. Por isso que a graça não é para todos. Eu já tenho falado aqui, segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Por quê? A fé não é de todos. Por quê? Existe homem mau e perverso que começa a tirar o povo da graça para levar para a lei, para fazer um comércio com eles lá. E lá, tirar todo o seu dinheiro. Porque Deus já falava, não faço da minha casa casa de negócio. Por quê? Será chamar casa de oração. Então, Paulo não ensinava outra doutrina, Paulo ensinava a graça. Então, aqui, coisas estranhas, né, no versículo 20. Porque, posto que nos traz aos ouvidos, né, eu aqui quando prego a graça, o diabo está morto, o pecado abolido, eu trago aos ouvidos coisas estranhas. Querem saber o que vem a ser isso. Paulo dizia, Gálatas 1,6, admira-me, aos Gálatas, né, que estejais passando tão depressa daquele que vos ensinou na graça de Deus para outro evangelho, não que seja outro, mas alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é verdadeiro, é puro, não pode se misturar. Quando você prega a lei, você faz campanha, você faz coisa de libertação, você vai buscar Jesus no monte, você vai expulsar o diabo, né, o pastor que expulsa o diabo do cliente que vai lá, que você passou a ser um cliente dele. Por quê? Você não entendeu a graça. Então, aqui no 21, pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa, não cuidavam senão de dizer, ao ouvir, as últimas novidades. Então, Paulo trazia novidade. Então, aqui no 23, porque passando e observando, não, aqui no 22, né? Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhor ateniense, em tudo vos vejo assentadamente religiosos. Então, todos eles são religiosos. Você viu que essa semana agora eu preguei sobre 18:9 de Lucas. Ali subiu o fariseu publicano para orar. E o fariseu orava de si para si. Eu oro duas vezes, eu oro, né? Do dízimo 2 vezes, né? Então ele orava, dava dízimo, fazia tudo que o pastor mandava ele fazer. Só que Deus não mandou fazer nada disso. Então o publicano, que nem ousava falar, eles já foram justificados por Deus. Por isso que você vai ver, 5 de Romanos, justificados mediante a fé, temos parte para Deus. Então o publicano tinha fé. Mas o religioso, ele, como por ele ser religioso,
por ele ser pentecostal, ou ser de uma igreja tradicional, e saber muito a palavra de Deus, né? Mas saber debaixo da graça, debaixo da lei, debaixo da graça não. Porque debaixo da graça tem que se converter, tem que dar tudo que você tem para os pobres e se converter a Cristo. Paulo jogou tudo fora para se converter a Cristo. Por isso que você vai ler Filipenses, capítulo 3, versículo 5 em diante, ali Paulo se converteu a Cristo. É o que tem que ser feito por esses pastores que dominam essa cidade com a religião, com a idolatria que carregam sobre si. Então Paulo falou 23, por quê? Passando e observando diante de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu anuncio aqui. Eu anuncio aqui um Deus puro, sem jejum, sem santa ceia, sem subir monte, sem pegar lenço ungido, sem dar dízimo, sem fazer nada, água para oração, um Deus puro em você, leu a palavra, entendeu, e ele veio morar em você. E aqui ele intercede por você, com um gemido inexprimível, porque não sabemos orar como convém, como fala Romanos 8:26. A oração está pronta. Eu com a minha boca que eu confesso, Senhor meu Deus, esse igreja esta manhã. A sua palavra é viva e eficaz, transformou-me a minha mente e me trouxe uma segurança, onde é que o evangelho que o Senhor anunciou, e Paulo anunciou lá, eu anuncio aqui, que trouxe para o meu coração, esse amor, esse perdão. Uma oração simples, onde Deus ouviu e trouxe você essa palavra de amor e perdão. Oh meu Deus, obrigado Senhor. Muito obrigado. Jesus voltou, vive hoje no meu coração. Ele é o Consolador, Ele é o Cristo que voltou. Eu vou, mas vou voltar, sem mim não podes ficar. Essa palavra vai fazer uma renovação em você. Então Jesus voltou para quê? Para ensinar as palavras do Espírito da verdade, que está gravado em cada coração. Que você permaneça com esse amor e com esse perdão e entenda. Não faça da casa do meu pai casa de negócio. A casa do meu pai é casa de oração, onde aqui você ora, você confessa com a tua boca que você é mais que vencedor e você é propriedade exclusiva do Senhor. Amém, graças a Deus. Obrigado.